Estamos vivendo um momento de grande importância para a diplomacia brasileira. Afinal, depois de algumas candidaturas nacionais frustradas a postos de relevância na governança mundial, enfim, foi vitorioso no pleito pelo cargo mais importante das relações comerciais no mundo, o embaixador brasileiro Roberto Azevedo. Exatamente nesta terça-feira, o brasileiro Roberto Azevedo, de 55 anos, foi eleito como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, organismo máximo do comércio internacional. E é a primeira vez que um latino-americano é eleito para um mandato completo de 4 anos para este órgão. E aqui, nós que temos um latino-americano também Papa, o Papa Francisco da Argentina, eu acho que traz um equilíbrio aqui para os brasileiros, que tenho certeza que vão se orgulhar muito, porque nós temos um Papa também, mas um Papa do comércio, que vai administrar esta importante organização mundial. Na última fase da disputa, o candidato brasileiro derrotou o mexicano Hermínio Blanco, numa decisão tomada em Genebra com a participação de 159 países que integram a entidade. Diplomata de carreira, o embaixador Roberto Azevedo tem vasta experiência em comércio global e conhece a OMC a fundo. Desde 2008, ele é o representante permanente do Brasil na organização e esteve à frente do contencioso vencido pelo Brasil contra os Estados Unidos da América pelos subsídios do algodão e da vitória brasileira sobre a União Europeia pelos subsídios à exportação do açúcar brasileiro. Azevedo substituirá o francês Pasqual Lamy, que dirigia o órgão desde 2005 e cujo mandato termina em setembro. O novo diretor-geral da OMC tem reputação de hábil negociador e conciliador. Ele participou de quase todas as conferências ministeriais desde o ano de 2001, das negociações de Doha e sobre a liberação do comércio mundial. Com 3 décadas de diplomacia, Roberto Azevedo nasceu em Salvador e é formado em engenharia pela Universidade Nacional de Brasília. O diplomata começou sua carreira no Itamaraty em 1983, participou em 2001 da criação da Coordenadoria Geral de Contenciosos do Ministério de Relações Exteriores, que dirigiu por 4 anos. Em 2005, ele se tornou o chefe do Departamento Econômico Ministerial e, de 2006 a 2008, foi subsecretário-geral de Assuntos Econômicos. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadoras, a escolha de Azevedo para substituir o francês Pasqual Lamy no comando da OMC representa uma grande vitória do governo brasileiro. É imperioso ressaltar a participação ativa da presidente Dilma Rousseff nesse processo vitorioso, participando das negociações e conversando diretamente com líderes mundiais em defesa da candidatura brasileira. Durante os meses de campanha, o candidato brasileiro visitou mais de 60 países. Em dezembro passado, justamente na ocasião do lançamento do nome do diplomata, o Itamaraty destacou que a candidatura brasileira representava a importância atribuída pelo país ao fortalecimento da OMC e procurava contribuir para o progresso institucional da organização e para o desenvolvimento econômico e social mundial. Além disso, o Itamaraty também chamou a atenção para a importância da rodada de Doha e para a retomada das negociações. No comunicado do fim do ano passado, o Ministério comunicou como objetivos da OMC a melhoria dos padrões de vida, a garantia do pleno emprego e da renda, a expansão da produção e do comércio de bens e serviços, bem como ao uso dos recursos disponíveis em conformidade com o desenvolvimento sustentável. Seguramente, a conclusão da rodada de Doha corresponde ao maior desafio da nova direção da OMC, algo que para muitos, senhor presidente,
Aliás, se trata de obstáculo intransponível. Criada nos anos 90 com o objetivo de organizar as trocas globais de bens e serviços, a OMC vive atualmente um impasse justamente em torno de um acordo para as negociações multilaterais. Para os países em desenvolvimento, o que estancou o debate da rodada de Doha foi a recusa dos Estados Unidos e da Europa de discutir os subsídios dos seus setores agrícolas. Em contrapartida, europeus e americanos criticam a resistência de outros países em ceder em questões como liberalização dos setores de serviços, prestações à propriedade intelectual e concessão de preferência a produtos nacionais nas compras governamentais. A verdade é que o sistema multilateral de comércio regulado pela Organização Mundial do Comércio enfrenta um momento crítico, correndo o risco de perder sua legitimidade e até relevância se não se modernizar. E, neste caso, avançar nas tratativas de Doha já seria um grande passo. Nas palavras do embaixador Azevedo, quando ainda em campanha, abre aspas, a prioridade é recolocar o sistema multilateral no bom caminho, no caminho da relevância, onde os membros encontrem nele o foro negociador, que é a única maneira de você fazer com que as regras da OMC se atualizem. Fecha aspas. Desde que a crise financeira global de 2008 estourou, o comércio mundial sofreu bastante. Cresceu apenas 2% ao ano, passado menor aumento anual desde o início da base histórica em 1981 e o segundo menor após 2009, quando o comércio mundial diminuiu ainda mais. A OMC até mesmo cortou sua projeção de crescimento do comércio em 2013 para 3,3%, ante a 4,5% e alertou sobre a ameaça protecionista. A Europa, fulminada pela recessão, e os Estados Unidos, num processo de lenta recuperação, estão enfrentando dificuldade para impulsionar suas exportações por meio de novos acordos comerciais regionais que, segundo alguns especialistas, podem minar a relevância da OMC. Segundo Roberto Azevedo, as negociações plurilaterais, bilaterais e multilaterais sempre aconteceram. O problema é que o multilateral parou de evoluir. Temos um sistema de regras que reflete a realidade do mundo dos negócios de 30 anos atrás, o que significa que o que deveria ser o motor do comércio mundial parou. Outro ponto, senhor presidente, que considero exatamente e extremamente positivo da eleição de Roberto Azevedo é o fato de que poderemos esperar que as discussões iniciadas por ele próprio no âmbito da OMC sobre o impacto de flutuações cambiais sobre o comércio global possam continuar. Senhoras e senhores senadores, como disse no início desse pronunciamento, trata-se de um momento de grande êxito para a diplomacia brasileira, com a escolha do embaixador Roberto Azevedo como o primeiro latino-americano a enfrentar e a ocupar cargo de tão importância dentro da OMC, o que é, junto com a ONU e o FMI, que é o Banco Mundial, um dos principais organismos da política internacional. Senhor presidente, tenho a convicção que a vitória da candidatura brasileira ajudará a dar mais visibilidade e a termos ainda mais tratativas aos temas que interessam ao Brasil no comércio exterior e a projetar o país no cenário internacional. Por fim, não poderia deixar de destacar a importância dessa vitória para as discussões em torno do rendimento da governança global.
Afinal, a candidatura brasileira representa a manifestação inequívoca das economias emergentes que almejam maior participação nos grandes debates internacionais. Trata-se ainda da vitória dos BRICS, que viram recentemente se tornaram vencedoras a candidatura de um país do grupo, da vitória do Mercosul, da Unasul e de todas as nações que se sentirão melhor, que se sentirão melhor representadas pelo embaixador Roberto Azevedo. Concluo, senhor presidente, parabenizando o embaixador Roberto Azevedo pela conquista pessoal, parabenizando o Itamaraty na figura do embaixador Antônio Patriota e a presidente Dilma Rousseff pelo sucesso e competência do governo brasileiro demonstrado neste processo. E parabenizo o Brasil pela expressiva vitória do nosso país como nação perante ao mundo. Ocupar um cargo de tamanha expressão, secretário-geral da Organização Mundial do Comércio, é digno, sim, de um país que se tornou, nos últimos anos, a sexta maior economia do planeta. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.